Falando de você poder ser autor do seu próprio material didático. Adaptar atividades é uma consequência de quem escolhe ser autor do seu próprio material didático. O que isso quer dizer? O que é ser autor do seu próprio material didático? Eu até estava contando isso numa outra live, né? Antigamente, né? Vamos lembrar agora por um minutinho de quando você era estudante, tá? Há uns 20, 30 anos atrás, 40, dependendo, né? Quando você era estudante, você estava lá na escola e seu professor estava te dando aula, né? E eu até comecei essa conversa numa outra live falando da quantidade de livros que a gente tinha disponível, né? Antigamente, até me trouxeram essa lembrança, né? A gente tinha um livro que a gente usava durante um ano e não podia rabiscar nem amassar nada, o livro tinha que ficar perfeito, porque esse livro ia ser devolvido e usado por outro aluno no ano seguinte. Quem lembra disso? Né? Eu estudei nessa época que tinha que devolver o livro. Eu estudei nessa época. E talvez você tenha estudado numa época que não tinha livro. Ou tinha pouquíssimos livros. Não tinha todos os livros. Ou você tinha que ficar... O livro era usado do ano anterior. Ou então, dependendo do estado, da cidade que você morava, poderia não ter tanto acesso assim. Eu sou do Rio de Janeiro. Então, eu não sei, às vezes, num outro lugar, às vezes no interior, não tinha o livro. E aí o professor tinha que se virar. Se virar com o quê? Né? Eu estou falando do quê? Estou falando de material didático. Antigamente, existiam menos acesso a material didático. Então, quando tinha livro, né, e um livro, às vezes, para cada disciplina, pro ano todo. E o livro não tinha todo o conteúdo. Às vezes o livro não tinha todo o conteúdo que você queria trabalhar, que o seu professor queria trabalhar com você, ou quando não tinha o livro, o seu professor tinha que se virar na produção de material. E no livro não tinha atividade para todos os dias do ano. Concorda? Até hoje, né? O livro não tem atividade para o aluno fazer todos os dias do ano. Você tem que entregar outras atividades. Não é isso? E naquela época não tinha acesso à internet assim tão fácil igual tem hoje, não é? Antigamente, para ter internet, você tinha que ter um certo poder aquisitivo maior um pouquinho. Não era todo mundo que tinha internet. Não era comum todo mundo ter internet. E mais incomum ainda do que ter internet era o seu professor daquela época ter internet, ter computador e saber criar atividade. Isso era mais incomum ainda. Não vou falando que não existia, mas o que existia? Existia era um mimeógrafo. Lembra daquele aparelho, o mimeógrafo, que deixa a folha com cheiro de álcool? Eu já recebi muita folha com cheiro de álcool. E o professor, ele desenhava a atividade. Eu batia na máquina de escrever. Né? E era isso, e era assim que era produzido o material didático. E qual era a vantagem? Qual é a desvantagem? A desvantagem era mais trabalhoso. Tudo que é trabalhoso não é legal, mas tem uma vantagem em contrapartida. Qual é a vantagem? O professor, ele pode ser autor do seu próprio material didático. O professor pode ser autor das suas próprias atividades. E o que acontece quando você é autor das suas próprias atividades? Você usa nas suas atividades, você usa no seu material didático a mesma linguagem, a mesma comunicação que você usa com os seus alunos. O aluno lê um enunciado seu, ele ouve você falando. Já viu isso? Quando a gente é muito próximo de uma pessoa, né, e a gente recebe uma mensagem de texto daquela pessoa, a gente consegue ouvir a voz da pessoa na mensagem de texto. Já viu isso? Você está lendo ali a mensagem, essa mensagem aqui é de fulano. Nossa, eu consigo imaginar fulana falando comigo quando eu leio essa mensagem. Consigo imaginar o tom de voz que ela está usando quando eu leio essa mensagem. Já viu isso? Né? Por quê? Porque a mensagem foi escrita pela fulana e você convive muito com a fulana, né? Então, isso conta ao seu favor para você interpretar aquela mensagem da forma como você precisa interpretar para entender. E agora imagina você como professor. Você está ali falando com os seus alunos todo dia, falando. O professor fala muito, né? Tem até, às vezes, problema nas cordas vocais, de tanto que fala. E aí tem uma mensagem que é entregue no material didático, tem uma mensagem que é entregue numa atividade que não é de sua autoria. E aí ocorre um desalinhamento de comunicação. Porque a comunicação do material didático, a comunicação da sua atividade,
não condiz com o que você fala, as mesmas palavras, o mesmo jeito, o seu jeitinho, que é único, não existe outro igual a você. Não existe outro professor que dá aula igual a você, percebe? Você é o único professor que dá aula desse jeito. É único. Então, sua comunicação é única, exclusivamente sua. E aí, quando você usa um material de terceiro, criado por uma outra pessoa que você nem sabe quem é, que seus alunos nunca nem viram, né, a comunicação desalinha e ocorre uma dificuldade maior na aprendizagem. Estou falando que ele não vai conseguir aprender desse jeito. Claro que vai conseguir, mas ocorre uma dificuldade. E aí, os alunos que precisam de mais acesso, de mais acessibilidade cognitiva e tudo, né, eles vão ter mais e mais dificuldade. Então, a vantagem de você ser autor do seu próprio material é que você consegue alinhar o que você fala com o que você entrega para os seus alunos. E isso é uma grande vantagem, uma grande vantagem. Só que naquela época existia toda aquela dificuldade de mimeógrafo, vou ter que fazer à mão, ter que bater na máquina de escrever. Hoje nós não temos mais o mimeógrafo nem a máquina de escrever, nós temos o raio do computador. Bom, quando a gente fala de você criar o seu próprio material didático, você vai pensar assim, Leandro, isso vai me dar mais trabalho, né? Porque eu já tenho ali um negócio pronto e vou ter que criar mais uma coisa só por causa desse aluno. E eu tenho todos esses outros alunos, eu tenho um monte de aluno. Eu vou criar uma coisa só para um aluno? Eu não tenho tempo para ficar criando uma coisa só para um aluno. Eu tenho que dar atenção para a maioria. Eu entendo você. Você tem uma quantidade limitada de tempo, uma quantidade limitada de capacidade de produção. Ok? Mas o que eu te convido a fazer agora, junto com essa ferramenta que eu vou te mostrar aqui hoje, né, é que você pense, quando você estiver criando essa atividade, pense em todos, inclusive o aluno com deficiência. Em todos, inclusive os alunos com deficiência, se você tiver mais de um. Para que você não fique criando 2, 3, 4 atividades. Leandro, eu tenho 3 alunos com deficiência na minha turma, então você vai criar uma atividade para a turma toda, uma atividade para um aluno A, o aluno B e o aluno C. Vai tirar 4 atividades? Não, isso aí vai te sobrecarregar. Quando você for criar essa atividade adaptada, pensa nesses 4 grupos. Pensa em todo mundo, uma atividade para todo mundo. Óbvio que existem milhares de outras formas de adaptatividade, tá? Isso aqui é só uma delas e talvez não funcione muito bem para o seu caso, tá bom? Já deixei esse alerta aqui. Isso aqui é uma forma. Se eu quero te apresentar ferramentas, enquanto mais ferramentas você conhecer, mais formas de adaptatividade você conhecer, mais possibilidades você tem de fazer a diferença. Ora você vai escolher uma coisa, ora você vai escolher outra. Você não vai pegar uma coisa e usar para tudo, né? Igual uma caixa de ferramentas. A gente aprende a usar o martelo. Vou usar o martelo para tudo? Não. Você aprende a usar o martelo, você descobre que o martelo serve muito bem para aquela situação. Para uma outra situação, você vai ter uma outra ferramenta. E quanto mais ferramenta você tem, mais coisas você consegue resolver. E é basicamente esse o universo do repertório, o universo da adaptação de atividades. Técnicas, estratégias, práticas, ferramentas. E quanto mais você tem, mais você consegue resolver tudo que aparece na sua frente, independente do diagnóstico. Independente da dificuldade que o aluno está apresentando, você vai lá e pega a ferramenta. Essa ferramenta faz mais sentido. E tem toda uma estratégia para você conseguir fazer essa escolha sem ser de maneira achismo, né? Para você conseguir fazer essa escolha com base em dados. Mas isso é uma outra história.